O governo do Irã confirmou a morte do presidente Ebrahim Raisi, de 63 anos, na queda de um helicóptero. Essas são as últimas imagens de Ebrahim Raisi ainda vivo. Ele voltava de uma viagem ao extremo oeste do país quando o helicóptero caiu em um primeiro momento por causa das más condições climáticas. Havia muita neblina na hora da queda. A aeronave caiu em uma área montanhosa, aproximadamente 524 quilômetros da capital Teherã, e ainda tentou fazer um pouso forçado. Um registro feito por drone mostra o local com os destroços do helicóptero. Nessa manhã, depois de horas de busca, as equipes recuperaram os corpos das 9 pessoas a bordo. Além do presidente, uma segunda autoridade do governo iraniano morreu na queda. O ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian. A morte de Ebrahim Raisi acontece num momento bastante tenso no Oriente Médio. O helicóptero caiu semanas depois que o Irã fez um ataque com drones e mísseis contra Israel. Ebrahim Raisi era a segunda pessoa mais poderosa na estrutura política da República Islâmica do Irã, abaixo apenas do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. E o que pode acontecer a partir de agora? Quem vai responder para a gente é o Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News mais uma vez. É sempre importante para a gente contar com a sua análise, porque a gente sabe da importância de Israel, na verdade, do Irã, inclusive nessa guerra contra Israel, porque Irã patrocina os grupos terroristas, né? Boa tarde, Kelly. É uma satisfação estar de volta. Pois é, como a gente viu agora na peça do Pedro, morreu também o ministro de Relações Exteriores, o Amir Abdollahian, que ele era não só membro da Guarda Revolucionária, construiu uma carreira muito próximo ao Hezbollah e outros grupos de resistência na Síria e no Líbano. E, a partir do Ministério de Relações Exteriores, usava de toda a estrutura da Guarda Revolucionária iraniana, do desenvolvimento de tecnologia, da transferência também de recursos para dar apoio ao que eles chamam de eixo de resistência, como sendo uma equipe, por assim dizer, que tem os seus interesses particulares, mas que coordena os seus interesses para reduzir a influência dos Estados Unidos e do Ocidente na região. Independente de quem assuma no lugar, tanto a presidência daqui a 50 dias, quando deve acontecer no máximo, 50 dias a eleição e o novo gabinete de ministros, não é de se esperar que muda essa política. Só que é preciso identificar pessoas com histórico de contatos e que teria trâmite facilitado igual essas autoridades que morreram. Por sua vez, o presidente falecido agora, ele construiu a sua carreira como membro do Poder Judiciário e do início da Revolução foi extremamente importante para coordenar a política do novo Estado teocrático de perseguição a quem era inimigo ao regime. Ele fazia parte de um grupo político chamado de principalistas, ou conservadores, ou a direita do Irã, mas o nome principalistas é que representa esse interesse de seguir os ditames do Villah Faqih, ou seja, as ordens dos líderes religiosos, enquanto o Messias não volta. E, portanto, coloca nos líderes religiosos, o caso o Khamenei hoje em dia, essa liderança, e todos os outros cargos militares e civis deveriam seguir esses ditames para forçar religiosos e não religiosos a seguir os princípios da Escritura Sagrada. Pois é, o Khamenei diz que nada deve mudar, na política do país. Novas eleições vão ser convocadas em breve, O vice assume como interino por enquanto. O fato é que a gente segue acompanhando de perto pela importância do Irã, principalmente, como a gente mostrou na reportagem também, o Irã pela primeira vez fez um ataque direto contra Israel, Então, vamos ver como é que essas polêmicas todas, essa tensão se desenrola a partir de agora, Feijó? É isso, Kelly. Eu não espero mudança da política internacional. O Irã segue nessa mesma toada de evitar um ataque vindo dos Estados Unidos, desde que foi colocado na lista do eixo do mal, desde que também tem sanções econômicas, tem buscado burlar essas sanções, desenvolvendo novas parcerias. A gestão do presidente falecido aproximou do grande rival Arábia Saudita, colocou o
Irã em rota de aproximação com a China e com a Rússia, com pretensão de ingressar nos BRICS, para, dentre outras, ter aí alguma satisfação na ordem econômica. Já no ambiente interno, a própria eleição de 2021 deixou claro que os clérigos não deixarão nenhum oposicionista que faça o mínimo de crítica ter chance de vitória. Dos mais de 1.000 que se inscreveram para candidatar, apenas 7 foram habilitados e apenas a chapa vitoriosa tinha minimamente a capacidade de obter a maioria, e o que a gente vislumbrou foi exatamente isso, uma baixíssima participação na eleição. A popularidade é um tanto quanto duvidosa, porque entregou nessa parte da pauta de costumes, mas não entregou na parte da economia, e eu imagino que quem deve concorrer agora, se não for o presidente em exercício como único com viabilidade, será um outro que vai seguir na mesma política de costumes e também de política internacional. Pois é, vamos falar agora um pouquinho, Feijó, da tensão no Oriente Médio, especificamente sobre a guerra entre Israel e o grupo Hamas. A Procuradoria do Tribunal Penal Internacional informou que pretende emitir ordens de prisão contra o líder do grupo terrorista Hamas e o primeiro-ministro de Israel. As justificativas são possíveis crimes contra a humanidade nos atentados terroristas contra Israel em outubro do ano passado e na resposta de Israel ao invadir a faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chegou a comentar rumores no mês passado, dizendo que qualquer pedido de prisão de um integrante do governo israelense seria um escândalo em escala histórica, Feijó. Pois é, Kelly, o procurador veio em nome da equipe dele, indicando 2 pessoas que conduziram entrevistas, analisaram documentos e, por convicção, solicitaram à turma de pré-julgamento, que no Brasil talvez o mais adequado seria juiz de inquérito ou juiz de garantia, a expedição de 5 mandatos de prisão. 3 líderes do Hamas, além do Sinwar, também o Daif e também o Hanina, por praticarem no território de Israel, mas também no território da Palestina, uma lista de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Na fala, o procurador enfatizou muito as questões dos prisioneiros, práticas de abusos, crimes sexuais e estupros durante o cativeiro, outros atos desumanos, tortura, configurando não só crime de guerra, mas crime contra a humanidade, mas também enfatizou o que aconteceu no dia 7 de outubro no território de Israel, a morte e o extermínio, ambos como crimes contra a humanidade, causando grande tensão à população israelense. E do lado das autoridades do Estado de Israel, Netanyahu e o ministro da Defesa, Gallant, teriam recebido esse pedido de prisão a ser analisado por prática do que ele não falou, mas conferindo, Kelly, seriam crimes de guerra, fome provocada à população civil como arma de guerra, morticínio e perseguição da população civil, extermínio em massa da população civil, além de atos desumanos. O procurador enfatizou que isso configura uma política de Estado. O primeiro-ministro e o ministro de guerra, com as suas falas e com os seus atos, limitando objetos considerados indispensáveis à vida da população de Gaza. Ele enfatizou, além do bloqueio da entrada de ajuda e alívio humanitário, de medicamentos e comidas, mas também a interrupção do fornecimento de água e de energia elétrica. Um último comentário sobre isso, que ele evitou a parte mais polêmica, já que a Corte Internacional de Justiça, um outro órgão, está analisando um caso da África do Sul de suposto prática de genocídio contra o Estado de Israel e não contra autoridades. O TPI, Tribunal Penal Internacional, que é esse que a gente está comentando agora, julga pessoas naturais, enquanto que a Corte julga países. Bem, sim. E poderia também o procurador listar atos que o TPI tem jurisdição que seriam de genocídio. Então, agora, essa expedição provável de mandado de prisão vai gerar
uma pressão a outros países de darem apoio a esse que, no mínimo, aos olhos do TPI, seria praticante, né? Um regime ou autoridades praticantes de crime de guerra e crimes contra a humanidade. E a gente vai seguir acompanhando com certeza. Em relação aos reféns, Feijó, o Exército de Israel confirmou que recuperou o corpo de mais um refém em Gaza. Ron Benjamin tinha 53 anos e foi morto durante o ataque terrorista contra Israel no dia 7 de outubro. Dos 132 reféns que ainda estão sob domínio do Hamas, as forças de defesa de Israel estimam que pelo menos 40 foram mortos, Feijó. É isso, Kelly. Já na tentativa de negociação que a gente falava no mês de março, dentre as fases, a última seria para entrega de corpos. E no mês de abril e agora nesse mês de maio, o Hamas vem dando notícia, pelo menos toda semana, de mais reféns mortos, alegando que teria sido por circunstância desses ataques indiscriminados aéreos conduzidos por Israel contra alvos do Hamas, mas também contra a população civil, dando indício que nem todos os reféns estão no subsolo, né, naqueles túneis. Eles estão alocados em casas, em edifícios regulares ao redor de Gaza. É muito triste ter essa notícia, porque há muito tempo já reconhecido o crime de guerra, uma das grandes atrocidades cometidas não só contra os que estão presos, mas com os familiares e todo o resto da humanidade que sente muito pesadamente essas pessoas sendo colocadas no fogo cruzado por uma disputa político-territorial entre dois povos, entre dois governos, ou pelo menos um governo e uma organização paraestatal. Bom, Feijó, a gente segue acompanhando. É sempre bom contar com a sua análise aqui no Conexão e, claro, a gente se vê. Até a próxima. Contem comigo, Kelly. Bom trabalho. Abraço. Um abraço.